E eu começo esse programa de hoje com uma nota de falecimento. Você acabou de acompanhar a missa que foi em honra ao falecimento do Monsenhor Jonas Abib, de 85 anos, que é o fundador da Canção Nova. E nós, como família Evangelizar que somos, até peço para você orações por ele, porque nós, na nossa fé, a gente acredita, claro, humanamente nós temos uma despedida, mas na nossa fé nós acreditamos que agora temos um intercessor no céu. Por isso que quero trazer um pouco do histórico aqui de Monsenhor Jonas Abib. Bom, primeiro a causa dele, da morte, foi insuficiência respiratória, por broncoaspiração e disfagia motora. Desde maio de 2021 já o Monsenhor Jonas estava em tratamento quimioterápico de um mieloma múltiplo. E, bom, Monsenhor Jonas Abib é um dos religiosos que se destacou na ação evangelizadora da Igreja Católica em toda a América Latina, utilizando os meios de comunicação social e também na realização de grandes eventos de evangelização. Ele nasceu no ano de 1936, 21 de dezembro, e fundou a comunidade Canção Nova no dia 2 de fevereiro de 1978. O velório acontece nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, e seguirá até a próxima quinta-feira, que é dia 15 de dezembro, ali na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo, onde ele residia. O falecimento foi ontem, dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas eu vou te dar as boas-vindas, porque aqui nós vamos continuar com a nossa programação, o programa Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência. Inclusive porque hoje nós vamos começar falando sobre um hábito que muitos brasileiros gostariam de implementar no dia a dia, que é justamente o hábito da leitura. E para falar sobre este hábito, como que você pode estimular a sua mente, o teu cérebro e inserir de fato de forma prática esse hábito, nós vamos conversar com uma especialista. Então eu vou receber aqui a doutora Cláudia Saad, que é gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino. Seja muito bem-vinda, viu? Tudo bem? Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, viu? Boa tarde, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela presença, você. Bom, vamos lá, ao desafio. Eu sei que nós vivemos um mundo de tecnologia que às vezes é, de alguma forma, competidor com o nosso tempo por leitura. Antes da gente entrar no hábito em si, qual que é a vantagem, digamos, de nós estarmos com um hábito de leitura versus, por exemplo, um hábito de conhecimento pelos aplicativos, por um YouTube, enfim, pelo próprio modo digital? O que você pensa sobre isso? Depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do hábito, que acho que é super importante, isso faz toda a diferença. Sim. Mas quando a gente fala de leitura, que é, acho que o tema central aqui desta conversa, sim, o mais importante é a gente entender tudo que a leitura traz na vida de um ser humano. Sim. Pensamos lá nas crianças, desde sempre, desde a educação infantil. Esse é um hábito que a gente vai construindo com a criança ao longo de toda a vida acadêmica, escolar dela, e que não se esgota nunca na vida de um ser humano. Sim. Nós sempre precisamos estar cultivando o hábito de leitura. Por quê? Porque até pela saúde mental, eu diria. O cérebro não é um músculo, mas ele precisa se exercitar. E a leitura faz exatamente isso. Esse exercício. Ela como se fosse uma ginástica saudável para o nosso cérebro. Então, quando nós lemos, nós estamos cultivando várias questões saudáveis aí, que é a prática da imaginação, é a ampliação de vocabulários, é a facilidade que a gente vai desenvolvendo de interpretação. Então, quanto mais eu leio, mais eu amplio esse meu vocabulário, mais facilidade eu tenho de interpretar outros textos. Então, isso tudo vai ampliando a nossa capacidade de saúde mental, a nossa formação intelectual e nossa formação cultural. Com certeza. Cláudia, inclusive, eu comecei pelo
porquê da leitura, tem um livro que se chama, né, Comece pelo Porquê, que é uma indicação que eu faço para você também. E eu acredito muito nessa questão de dar sentido para um hábito que se vai implementar, né? Então agora eu gostaria que você entrasse na questão realmente do hábito. E aí traz uma discussão, sabe, Carol? Porque existem linguistas que são contrários a gente dizer que a leitura deveria ser um hábito. Porque hábito, muito do que a gente faz é aquilo que se torna automático. Automatizado, que a gente muitas vezes tem o hábito e não reflete sobre ele, a gente simplesmente faz. Escovar os dentes. Mecanicamente, né? E até existem hábitos que se tornam manias, não é verdade? Sim. E os linguistas falam muito e Rubem Alves fala isso também, citando alguém, que a leitura é para além disso. Ela tem que ser carregada de prazer. Então é diferente de eu ler alguma coisa por obrigação daquilo que quando eu leio pelo prazer, que eu tenho interesse em aprofundar um conteúdo, eu tenho interesse em entender melhor aquela temática, desenvolver e discorrer sobre aquilo, ou simplesmente ler pelo prazer da leitura, de descobrir novas temáticas, novas reflexões, novas discussões e poder participar mais ativamente da cidadania. Entendi, muito bom. Então você diferenciou aqui pra gente a questão de tornar esse hábito como sendo algo parte da nossa rotina, algo que a gente possa ter uma consistência nisso. Porque acredito que vá de encontro com aquela ideia inicial que você colocou da prática da ginástica cerebral. Porém, de uma forma que você esteja ativamente praticando aquele hábito e não de uma forma automática. Então, acho que aqui a gente tem um desafio, que seria justamente, talvez, usar um pouco dessa automatização para a criação do hábito, que na verdade poupa energia do cérebro, né, que é muito importante também. Mas, ao mesmo tempo, de que forma aumentar esse foco, talvez seria o foco aqui, a questão, para que aquele momento que se torne prazeroso possa ser realmente absorvido. Você tem alguma dica para que esse momento se torne mais prazeroso? Eu acho que a palavra-chave seria interesse. Tudo aquilo então, que a gente tem... com relação ao tema mesmo. Exatamente. Tudo aquilo que a gente tem interesse, a gente vai gostar mais de fazer. E aí a gente vai fazer cada vez mais, cada vez melhor. E aí, como eu disse aqui no início, tem uma discussão e não significa que a gente não possa usar o termo de hábito de leitura. Não é errado. Sim. Os linguistas que gostam de deixar muito claro isso, para que a gente tenha o cuidado exatamente nesse ponto, de que tem que ter prazer neste hábito, que ele tem que estar imbuído deste interesse e não da obrigação. Mas Sérgio Cortella, por exemplo, eu estava ouvindo dias atrás, ele comentando que ele aprendeu a gostar muito da leitura desde pequeno, porque embora o pai dele não tivesse terminado o ensino regular, o pai dele no café da manhã lia a Folha de São Paulo, a Folha de Londrina, que eles moravam em Londrina, e o pai dele deixava esse jornal para ele, para o irmão, e dizia assim: à noite nós vamos conversar sobre o dia, leiam esses 2 jornais. E ele desenvolveu esse hábito da leitura pelo prazer, não só da leitura, mas pela conversa prazerosa que ele tinha com a família. E aí, Carol, eu acho que aqui traz um ponto super importante. Se a gente for ler, pesquisar pessoas que têm isso muito forte do hábito de leitura, a grande maioria dessas pessoas vai dizer que esse hábito veio da família. Não foi estimulado tanto pela escola. Isso não significa que a escola não tenha que fazer. A escola, sim, tem um papel fundamental nisso. Mas grande parte das pessoas desenvolve esse hábito pela recompensa que ele traz, pela conversa com a família, pelo ambiente prazeroso que se envolve nesse hábito da leitura. Então esse é um ponto, e acho que é uma grande dica aqui para as famílias e, claro, para as escolas. Você tocou nesse ponto, me lembrei de algumas situações aqui, que a gente está falando aqui de memória afetiva, né? Querendo ou não, esse exemplo do Sérgio Cortella. Eu lembro que uma vez eu entrevistei aqui o autor daquele livro Pirata Zulmiro, que é uma lenda aqui de Curitiba, que a gente vê que não é só uma lenda. Eu cheguei em casa e falei pro meu filho: nossa, sabia que existia um pirata de verdade aqui em Curitiba? Ele, hã? E eu tinha levado para casa esse livro, ele me trouxe e a gente começou a ler. E é um livro bem histórico, tem muitas datas. Eu falei assim: meu Deus, será que meu filho vai entender? Porque ele era bem menor. E esse ano, na escola teve a Feira do Livro, que todos os anos tem. E esse ano eles
propuseram que o filho levasse um livro e que o pai levasse um livro da sua preferência, que tivesse marcado a infância. Na hora que eu perguntei para o meu filho qual livro que ele ia levar, ele já falou assim: mãe, o livro do pirata. E eu fiquei imaginando que não foi somente o conteúdo, que não era para a idade dele. Foi exatamente o ritual que nós criamos, porque todas as noites eu estava lá para falar de um pirata que era verdadeiro e que a gente estava naquele momento ali. E com a minha filha a mesma coisa. A gente criou uma situação em cima daquele seriado Anne com E, que inclusive passa na TV Evangelizar, viu, a partir de agora. Eles têm um livro também, né, e um livro assim, dificílimo de ler, com muito vocabulário. E ela toda noite, que a gente sentava, ela ali falava assim: mãe, vamos anotar essa palavra. E a gente ficava ali anotando no mínimo 5 palavras numa página. Pensa a dificuldade do livro para uma criança, né? Até para mim tava difícil. E eu vejo que esses dois momentos convergem para isso que você falou, a questão afetiva. Então, vamos voltar aqui, né, no meu raciocínio. Quando você fala de tornar prazeroso, eu entendo que que tipo de memória afetiva você cria com o hábito da leitura. Porque se, de repente, o pai do Sérgio tivesse falado assim: ó, vocês têm uma obrigação aí de ler esse jornal, e não tivesse depois uma recompensa que nada mais é do que a presença ali do pai num momento desse, talvez não teria dado certo, né? É isso. E aí, por isso que quando é com a família, eu acho que tem muito disso, né? Dessa expectativa, da memória afetiva, do chamego que tá ali com a mãe, no caso aqui que você trouxe, da conversa na mesa, no jantar, em que eu posso participar, em que eu vejo meu pai trazendo alguns pontos e refletindo junto comigo. Isso é super importante. Mas retomando aqui para a questão da escola, que eu acho que a gente não pode deixar de olhar para isso, e ela tem um papel fundamental, eu acho que tem pontos importantes aqui. E conversando com a minha filha essa semana sobre isso, até porque eu sabia que vinha aqui, aí fui perguntar um pouquinho para ela, ela trouxe isso para mim: mãe, a dificuldade da escola é que a gente não escolhe os livros. Normalmente as leituras são aquelas que escolheram para mim. Então eu acho que esse é o ponto da escola, e talvez uma grande dica aí para as escolas que têm esses projetos, que querem se debruçar, que querem que esse prazer da leitura ele fique cada vez maior, porque é indiscutível as vantagens e os benefícios que a leitura traz para a vida de um ser humano, né? Para a participação dele em sociedade. E aí é isso, eu acho que a escola poderia deixar isso de uma forma mais democrática. Tudo bem a gente pensar aqui numa roda de leitura e cada um traz a sua leitura para a gente discutir. Muitas vezes aquilo que não seria o interesse de um aluno, por ouvir um outro aluno, um par educativo que a gente chama aqui, contar, pode despertar o interesse deste outro aluno. Como aconteceu com teu filho aqui. Aquele livro que talvez passasse despercebido, não tivesse carregado desse interesse, não tivesse carregado desse afeto todo, porque foi trazido por você e foi espontâneo para ele. Sim. Então, acho que a escola precisa pensar. E aí, eu queria trazer para a nossa conversa aqui um ponto que eu acho super importante, que casa exatamente com o momento que a gente está vivendo, que é chegando às férias. Sim. Muitas escolas já pararam, outras estão parando, então vem as férias. E ao contrário do que as pessoas pensam, férias é o tempo de eu dar um tempo da escola. Sim. E é fato. Mas a gente não precisa se distanciar daquilo que é saudável, de um hábito como esse da leitura. Então, assim, a escola poderia desenvolver algumas estratégias para combinar com os alunos quais seriam as leituras de férias. Não precisaria determinar quais são os títulos, mas combinar com eles. O que vocês querem ler nas férias? O que vocês pretendem ler nas férias? Porque nós vamos conversar. E aí, um outro ponto que eu acho que a escola precisa olhar para isso, e assim, muitas escolas já fazem esse movimento. E é por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, para que as que não fazem ainda pensar sobre isso. Depois da leitura, o que é feito? Qual é a recompensa que vem? Sim. E o caminho não é aquele da prova, da avaliação. É o contrário, né? Obrigação, para não dar esse tom, não carregar dessa obrigação. Mas vamos conversar sobre isso, que seja um café, um momento agradável, uma roda de conversa, uma roda num lugar diferente, num ambiente diferente, para falar sobre as diferentes leituras que esses jovens ou essas crianças trouxeram e puderam desfrutar. Eu acho que compartilhar disso é algo muito bacana, que a escola precisa trazer mais para o seu espaço.
espaço. Muito bom, excelente input. Muito obrigada, viu, Cláudia, pela tua presença, sempre bem-vinda. Vou deixar o seu contato ali para o pessoal também. Muito obrigada, foi um prazer, viu? todo meu. Agora a gente vai fazer um intervalo e indo nesse gancho aqui de leitura, eu sei que tem muitos pais que têm expectativas que muitas vezes são frustradas com relação aos filhos. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. É tempo de se fortalecer, quebrar as barreiras do passado e abrir caminho para a vitória. Para fechar a temporada de 2022 do programa Noite de Louvor, Padre Adriano Zandoná. Junto com ele, também todo o carisma e o poder da palavra de Ironi Spuldaro. Faça parte do maior grupo de oração do país. Próxima segunda. O Senhor está te pedindo, não tenha medo, tenha fé. A partir das 7 da noite, com transmissão nacional ao vivo, aqui na TV Evangelizar. Quando o Natal chega, chega também um sentimento especial que toma conta do coração da gente: a solidariedade. Aproveite esse momento de encanto e esperança participando da Ação Menino Jesus 2022. Uma contribuição extra ajuda milhares de crianças a ter uma infância mais feliz. Ação Menino Jesus 2022. Nossos pequenos precisam de nós. Aqui no Armarinhos Nodari você encontra tudo para o seu artesanato. Caixinhas de MDF, tintas, pincéis, massinha de biscuit e tudo para você criar sem limites. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Black December Aliança. Todos os dias de dezembro, de segunda a domingo, ofertas com até 70% de desconto. 70% de desconto. Toda loja em 36 vezes no carnê do crediário Topa Tudo Aliança. 36 vezes no carnê. Black December Aliança. Em dezembro, de segunda a domingo. Todo dia. Na pracinha do Novo Mundo. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir, garanto e provo, ninguém vende por menos. Tem pra se viver, são coisas muito simples, muito fáceis de se ver. Ter um carinho, um sorriso e um abraço de um amigo que está sempre ao seu lado. Poder estar, poder sonhar, poder viver. O amor é um laço que o Condor tem com você. Os bispos são sucessores dos apóstolos, instrumentos de comunhão, sinais visíveis da ligação entre Cristo e o povo. Aqui na TV Evangelizar você tem a oportunidade de conhecer mais sobre a missão que eles exercem, de ensinar, santificar e governar as dioceses. Programa Bispos do Brasil, um espaço de diálogo com o episcopado do nosso país. Amanhã, 14h, aqui na TV Evangelizar. Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. E já estamos de volta com o programa Vida em Foco nesta terça-feira. Hoje é 13 de dezembro. Nós vamos falar agora sobre quebra de expectativas. Eu sei que a maioria dos pais, e a gente estava falando sobre isso antes de sair para o intervalo, a questão, por exemplo, de estudos, de leituras, mas você pode ampliar isso. Os pais têm expectativas com relação aos filhos. O que acontece quando há uma quebra, uma frustração dessa expectativa? Como lidar com isso de forma que essa situação possa ser utilizada
para o crescimento desses filhos, né? Que acho que é o principal aqui. Então a gente vai falar sobre esse assunto. A especialista de agora é a doutora Gisele Cipriano Rodakoski. Ela é psicóloga, também doutora em biotecnologia para a saúde da criança e do adolescente e coordenadora do curso de psicanálise da Uninter. Bem-vinda, doutora Gisele, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, agradeço. Pela confiança. Eu que agradeço. E vamos falar justamente de confiança, né? Os pais depositam a confiança nos filhos, seja para se comprometer com os estudos, qualquer tipo de compromisso, às vezes uma forma de se comportar, às vezes uma forma de se vestir, às vezes com amigos que levam para dentro de casa, conforme vão crescendo. E muitas vezes, acredito que é inevitável essa frustração dos pais com relação aos filhos, certo? Isso acontece? Com bastante frequência, na maioria das vezes, né? Uhum. Na verdade, assim, algumas expectativas que os pais têm em relação aos filhos, às vezes os filhos divergem, né, daquilo que eles esperavam, mas os pais se surpreendem positivamente, né? Quando eles falam, eu não imaginei que ele iria tão longe, né? Tá. Outras vezes, os pais se decepcionam. Tá. Mas o que a gente observa é que nós estamos mudando muito o modo de relacionamento com hierarquias, né? Então, atualmente, a nossa relação tem sido muito mais horizontal, até por conta vertical, né? Do que vertical, até por conta da mudança no modelo de ensino, que antes era uma pedagogia muito tradicional e hoje é mais participativa. Sim. Então, hoje a gente está vendo que os jovens estão questionando muito mais as autoridades do que era na geração anterior. Tá. Isso você vê como um problema ou não? A questão da autoridade com os pais, sim, né, uma dificuldade, porque veja, muitos dos pais que hoje são pais, eles não questionaram os seus pais, sim, eles simplesmente cumpriram o que era determinado por eles, né? Sim. E hoje, o que os pais entendem como melhor, muitas vezes não é o que o filho entende como melhor para ele, né? Sim. Então, a escolha de uma carreira que dá mais dinheiro e o filho escolhe uma carreira com quem ele, né, o perfil. Mais flexibilidade, de repente, sabe? Que tem a ver com o estilo dele, né? Uhum. Então, e essa influência, o filho recebe fora de casa. E os pais que têm uma atitude mais autoritária, uma mentalidade mais rígida, eles não lidam bem com influências que não sejam as deles, né, no filho. Ou seja, você falando o pai com relação ao filho. Ao filho, isso, né? Então, por exemplo, né, a gente lida... Um amigo, por exemplo. Então, o que determina nosso comportamento, né? Então, a gente fala em personalidade. Em parte, ela é herdada. Sim. Outra parte, ela é aprendida pelos modelos que a família nos ensina no processo de educação, o tipo de relação que se teve com os pais na primeira infância até a adolescência. Mas, especialmente ali a partir da entrada na escola, ele começa a ser muito influenciado pela sociedade em geral, e que são famílias diferentes daquelas, né? Então, às vezes, questiona religião, questiona hábitos, costumes, né? E aí, os pais começam a considerar, tem duas premissas, assim, ditados populares, né? Me deu uma criança de colo e eu faço dela um bandido ou um homem de bem, significa que os pais acham que tem total controle sobre quem o filho vai ser no futuro. Tá. E tem o outro ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Sim. Ou seja, é a sociedade que vai corromper ou que vai influenciar levar... positivamente ou negativamente, isso, né? E isso costuma ser bastante conflituoso, sabe? E aí a gente, claro, que aposta no diálogo, né? Então, muitas vezes os pais se decepcionam com os filhos e os filhos com os pais também, porque os filhos querem que os pais tenham uma visão que ele tem hoje, com os recursos que ele tem hoje, com a educação que ele levou uma vida para ele ter, né? Né? E os pais a mesma coisa, né? Então, quando uma mãe, por exemplo, de 50 anos, olha para um filho de 20, a mãe tem a expectativa que o filho analise a situação da mesma forma como ela analisa, mas ela, aos 20, não analisava dessa maneira, né? Sim. Então, a dificuldade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas é interessante isso que você está falando, porque é a diferença de gerações. Isso, eu tive uma percepção no momento da minha vida que eu falava assim, nossa, eu ouço meu pai falar, ou meus avós falarem, diferença de geração, essa geração, reticências, né?
Falei, será que quando eu for adulta eu também vou ter essa percepção? E hoje eu vejo que é exatamente igual. Se muda a geração, muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda tudo. Eu não vejo isso como algo ruim, mas eu vejo um desafio. Esses dias eu estava escutando um pai conversando. A gente estava numa roda informal e o assunto nem era esse. Ele recebeu uma mensagem no celular dele e ele falou assim, olha, eu não entendo. Meu filho tá lá, ó. Teve a oportunidade de estudar, passou em primeiro lugar em tal. Não quer fazer faculdade. Eu não entendo isso, né? E aí eu lembrei da história do meu irmão, que também tinha se inscrito. Meu irmão a gente tem 21 anos de diferença. É outra geração. Ele chegou a entrar na faculdade, fez 1 mês de curso e saiu. E eu lembro das conversas, o meu pai conversando com o meu irmão. E aquilo parece que para ele não fazia sentido. Porque meu pai não tem faculdade. Eu não tive porque eu não tive oportunidade. Agora o meu filho tem e não quer, então parece que não casa. Eu tô ali entre os dois, eu consigo entender os dois, né? Eu vejo que cada um tem a sua razão. Mas o que eu acho mais interessante, e até isso se replicou em outros casos que eu vivi. Quando se cria uma resistência, eu quero a tua opinião em relação a isso. Quando se cria uma resistência com relação ao outro ser diferente ou pensar diferente, é claro que quando você está falando de valores, né, algo que entra num conceito assim mais profundo, quando mexe, por exemplo, com religião, com crenças, entra talvez numa situação de desespero. E o pai, a mãe que tem aquela responsabilidade, fala, eu preciso fazer alguma coisa, não posso perder esse meu filho. Só que eu vejo que, às vezes, quando se força muito a barra, quando se segura demais, parece que o efeito é contrário. O que você fala aí disso? Porque o que se espera é que uma família emancipe um filho. Certo, né? Ou seja, dê essa liberdade, essa autoridade. Exatamente. Tá. Então, às vezes, o que ele escolhe não é o diferente, é a liberdade de escolher. Né? Então, se o filho diz, eu não quero fazer faculdade, e o pai obriga, você vai fazer... Parece que daí ele tem que ficar mais resistente ainda em não fazer pela liberdade. Pela liberdade, entendi, faz sabe? total sentido. É a minha vida, eu escolho, né? E ele poderia... quando eu estou atendendo adolescentes, eu costumo dizer assim, mas qual é o problema de você escolher para você a mesma coisa que o seu pai escolheu? Exatamente, isso também é liberdade, né? É liberdade, sim, né? Porque assim, o fato de o seu pai estar te obrigando a fazer, isso te obriga a escolher o diferente. Mas ele continua preso na escolha do pai, né? Sim. Porque só sobra uma alternativa. Sim. Então, o fato de ele perceber que ele pode escolher a mesma coisa que o pai, e não é por obediência, é por uma escolha dele... Ele tende a ir mais para esse caminho. Entendi a lógica. Né? Então, faz sentido. Ok, o teu pai escolheu para você fazer faculdade. E você escolhe o quê? Né? Porque daí ele também tem fazer faculdade como uma das escolhas possíveis, sem ser por obediência, porque o que ele não quer é ser dominado, é ser oprimido pelas escolhas dos pais, né? Mas se ele escolheu a mesma coisa, ok, coincidência, eu também quero isso para mim. Interessante. Né? E essa fase da desobediência, digamos, que acontece em algum grau, né? Algumas pessoas mais, outras menos, acho que dependendo desse relacionamento, mas isso é esperado também, não é? Principalmente na fase da adolescência, onde eles estão, de fato, eles com eles mesmos precisam tomar uma decisão. Portanto, é o momento, é a oportunidade que eles veem, não é assim? É uma das perguntas mais difíceis que eles não gostam de responder, quando a gente pergunta, como você é? Me fale de você. Né? Então, quais são as suas características? Como você se define? Aquela redação de vestibular. Quem sou eu, né? Sim. Eles não gostam porque nessa fase eles estão muito... buscando ainda muita resposta também, né? Buscando, porque o que eles têm é o que os pais dizem deles, né? Então, tudo bem, o que o outro diz de mim é fundamental. Mas chega uma hora, eu tenho que dizer também, né? Que é quando a gente diz, e você diz o quê? Né? Por exemplo, diz assim, minha mãe diz que eu sou muito tímido. E você é? Eu pergunto. Né? Porque uma coisa é o que a tua mãe isso diz amplia de você. Aquela visão. E muitas vezes ele não consegue
se emancipar dessa maneira, sabe? É se dizer dele mesmo. Ele fica com o que os outros dizem dele. E ali ele não aparece. Sim. Então, muitas vezes, ele aparece decepcionando os pais, né? Dizendo, não sou isso. E aí, isso é meio caminho andado. Ok, você não é isso, então você é o quê? Né? Sim, e aí falta essa resposta. Que pode até ser, realmente, eu sou assim mesmo, eu me vejo assim. Mas é um avanço para quem estava só se definindo a partir do que os outros dizem. Esse aí tem jeito de ser engenheiro. Sim. Esse vai ser, né, vendedor. Sim. Enfim, com certeza, né? é o conhecimento, né? Bom, eu vou te agradecer, Gisele. Você está no Grupo Ninter, aparece para você ali o Instagram. Muito obrigada, viu, pela tua presença, viu? Sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Pode chamar sempre que quiser. Eu aceito o convite de bom grado. Obrigada, agradeço. Quero chamar com você aqui um VT que tem relação com esse momento que a gente está vivendo, né? De Natal solidário. E nesse vídeo você vai ver o seguinte, que em Maringá houve uma campanha para mobilizar as pessoas a doarem panetones. É algo que está dentro, né, dessa magia do Natal, mas que quando você leva para a questão da caridade faz toda a diferença. Acompanhe. Há mais de 10 anos, a campanha Natal Solidário, promovida pela Rádio Colmeia, com o apoio da Associação Evangelizar é Preciso, leva acolhimento a pessoas atendidas por instituições sociais que atuam em Maringá e cidades da região. Neste ano, a campanha arrecadou cerca de 1.000 panetones para serem doados a pacientes do Hospital do Câncer e outras 5 entidades que prestam assistência a crianças e idosos. A TV Evangelizar abraça esses momentos, oferecendo para aqueles que mais precisam um momento de carinho, um momento de amor, um momento de alegria. Para nós da TV Evangelizar, da obra Evangelizar, este é o verdadeiro Natal. A primeira ação de entrega aconteceu no Hospital do Câncer de Maringá. A programação iniciou com uma missa em frente à unidade, celebrada pelo arcebispo Dom Frei Severino Clasen. A celebração foi transmitida ao vivo pela TV Evangelizar para Maringá e mais 40 cidades. Ao final, bispo, padres e voluntários percorreram as enfermarias para entregar os panetones. E o principal, levar uma palavra de conforto aos pacientes, familiares e equipe de enfermagem. Ver o sorriso de tantas pessoas que também estão no leito da dor e trazer um pouco de conforto, a ternura. Além disso, somado com um mimozinho, com panetone e dar a bênção, isso é muito gratificante de ver esses rostos sofridos com lágrimas de emoção e também de alegria. Que esse Natal traga essa força para todas as pessoas. Vem que está chegando o Natal. A ação de Natal encerrou com apresentações musicais e de dança para pacientes e familiares. Na hora que eu vi um barulhinho, fui ver aquela linda pessoal, organização para fazer aquela missa com lindos louvores. Isso ajuda a gente, né, pelas orações, né? E a corrente de orações, ela fortalece a gente. Muito importante, hein? A gente se anima mais para ficar bom, se Deus quiser. Ontem ele não estava nada bem, né? Muito ruim, né? Ontem e hoje, graças a Deus, né? Ele ficou bom, ele acabou a químio hoje e a gente pôde descer lá embaixo para participar da missa, né? E foi muito bom, nossa, é uma bênção isso mesmo. Hora do nosso intervalo. Na volta você vai conhecer o mundo das oliveiras, que fica aqui no Paraná, em São Luís do Purunã. Eu volto já. No dia do aniversário da TV Evangelizar, quem ganha o presente é você. Música, poesia e espiritualidade. Com arranjos de cordas, canto de ópera e repertório natalino, a Camerata Antíqua de Curitiba apresenta um espetáculo para toda a família. Dia 16, 7h30 da noite, ao vivo, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas em Curitiba. Só aqui, na TV Evangelizar. O ActiNutri é o emagrecedor mais potente que existe no mercado e, diferente dos demais, é um produto seguro, aprovado pelos órgãos reguladores.
Seus 8 componentes naturais, além de reduzir a sua vontade de comer em excesso, ainda vão ajudar na melhora do seu trânsito intestinal, fazendo você eliminar peso e gorduras naturalmente. Essa fórmula sensacional e exclusiva vai fazer você reduzir peso e medidas, acabando com a sensação de inchaço que o excesso de peso trazia para você. Milhares de pessoas conquistaram o peso ideal. Nós podemos ajudar você também. Você pode mudar a sua vida em poucas semanas. Acredite, só depende de você. Ligue agora para o telefone que está na sua tela ou aponte o celular para o QR Code e adquira um imbatível ActiNutri com frete grátis e parcelamento em até 10 vezes em todos os cartões. Com carinho e criatividade. Vamos pintar Curitiba, 330 anos. Um jeito criativo e divertido de declarar seu amor pela cidade. Realização Rádio CBN. Com carinho e criatividade. Coloque no seu Natal mais perseverança. Feliz Natal. Natal Solidário. Uma grande programação para toda a família com o Padre Reginaldo Manzotti. Terço, adoração, Santa Missa, Alto de Natal, entronização do Menino Jesus e show de evangelização pela música. Acompanhe ao vivo essa linda celebração de amor a Jesus e ao próximo. Dia 17, a partir das 3 da tarde, 19º Natal Solidário. Assista aqui na TV Evangelizar com alta definição de imagem e som. Natal com Jesus é Natal! Missa por um Natal Solidário. Apoio Cultural Condor. Onde tem família, tem amor, magia e sempre muito mais. ActiNutri. Emagreça com o insuperável ActiNutri. Peregrina Brasil Turismo. armarinhosnodari.com.br. Voltamos com o programa Vida em Foco nesta terça-feira. E eu quero aproveitar que hoje é dia 13, que ainda estamos muito próximos da nossa grande devoção de Nossa Senhora de Guadalupe. E, gente, o documentário que foi exibido já pela TV Evangelizar e também produção original foi gravado lá na cidade de Guadalupe, no México. Então você vai ter a oportunidade de conhecer aquele santuário, de conhecer a história de Nossa Senhora de Guadalupe com um detalhe e, assim, uma qualidade de produção magnífica. Tá valendo muito a pena, inclusive. Hoje você vai ter a oportunidade de assistir, se você não assistiu ontem ou se assistiu só alguns pedaços, a partir das 8h30 da noite vai ter a reapresentação, logo depois da Missa da Família com o Padre Christian Shankar. E também no domingo, caso hoje você não consiga, tenha seus compromissos, domingo às 3h30 da tarde. Então mais 2 oportunidades para você assistir essa produção original aqui da TV Evangelizar, o documentário Nossa Senhora de Guadalupe. Porque agora nós vamos entender um pouco mais sobre o cultivo das oliveiras, que é algo que geralmente a gente visualiza lá para o lado da Terra Santa, mas a gente tem em locais muito mais próximos do que a gente imagina. Aqui no Brasil, aqui no Paraná, para você que é do Paraná, bem próximo de Curitiba, em São Luís do Purunã. Acompanhe. Ela é utilizada pelo homem há milhares de anos. Originária do Oriente Médio, a oliveira é uma árvore da família das oleáceas, que produz um fruto muito conhecido, a azeitona, que processada resulta no saboroso azeite de oliva. Encantado com as propriedades da planta, há 4 anos o Flávio decidiu investir nessa cultura. A ideia surgiu depois que ele comprou uma área em São Luís do Purunã, distrito de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A gente queria ali alguma coisa que fosse diferenciada, que tivesse alguma coisa de repente, saudabilidade, alguma coisa que fizesse bem para a saúde e também por uma questão de rentabilidade mesmo, que a gente entendeu que o mercado é um mercado bastante promissor. Mas para garantir o crescimento saudável das mudas, foi preciso estudar bastante.
Eu fiz um trabalho bastante grande de análise de solo, de verificação se seria possível ou não. E em paralelo a gente começou a correr atrás dos fornecedores de muda, estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, visitar algumas propriedades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que já estavam produzindo. E assim como o Flávio, muitos produtores brasileiros têm se interessado pelo plantio de oliveiras. O país ainda não se destaca na olivicultura, mas algumas regiões já apresentam resultados positivos. Hoje nós temos uma condição de muita importação do azeite de oliva no Brasil. Nós temos cerca de 80 mil toneladas que foram importadas no ano de 2021 e temos uma produção muito pouco significativa no Brasil ainda, em torno de 300 toneladas. Nós temos uma produção significativa lá já no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, e o Paraná está iniciando o processo de produção do azeite de oliva. Nós temos uma área bem grande em Ventania, são 64 hectares, sendo o maior produtor do estado do Paraná. E para incentivar o crescimento dessa cultura, o projeto Oliveiras Paraná tem mapeado a produção no estado para identificar quais variedades se adaptam melhor por aqui. No Paraná, as cultivares de menor exigência em frio são as que estão mais tendo adaptação para a nossa condição de clima e solo. São elas a cultivar arbequina, arboçana e a coroneik. Essas 3 cultivares têm tido bom florescimento e pegamento dos frutos, frutificação efetiva. Então nós fizemos essa análise já no estado do Paraná, já temos resultados positivos para a produção da oliveira e agora estamos com uma área de validação de cultivares em Palmas. Cada pé de oliveira pode produzir até 30 quilos de azeitonas e, em média, 6 litros de azeite. Mas é claro que para alcançar esses números, as árvores dependem de muitos cuidados. O desafio principal realmente foi a questão do solo. A gente tem que fazer uma análise de solo bem aprofundada todo ano, bem elaborada. Talvez o maior inimigo nosso tenha sido até hoje a tal da formiga, né? A formiga é terrível. E o clima ela tem se adaptado muito bem, a gente tem um clima bem propício. O ano passado, por exemplo, a gente teve 4, 5 graus negativos e a gente não teve problema nenhum com elas. Hoje a propriedade tem 7 mil pés de oliveiras, de 8 variedades diferentes, espalhados em 10 alqueires. As árvores têm se adaptado bem à região, mas tão bem que o Flávio pensa em dobrar a plantação e até mesmo investir na produção de azeite de oliva. E a ideia nossa é realmente daqui 3 anos, pelo menos, a gente começar a ter uma produção com volume mais razoável e sair o primeiro azeite de oliva de São Luís do Purunã. O volume que nós importamos no Brasil é muito alto e nós não pretendemos competir com o produto que vem da importação. Pelo contrário, nós temos a intenção de gerar para o produtor uma renda extra a mais, né? Então, o nosso produtor que vai investir em oliveira hoje no Brasil, ele tem o foco de produzir um azeite monovarietal, um azeite gourmet, um azeite diferenciado. E mesmo em tão pouco tempo, o Flávio sabe que tomou a decisão certa e garante que vale a pena se aventurar no mundo das oliveiras. Eu realmente entendo que vale a pena. Acho que para quem tem pequenas e médias propriedades, talvez seja uma cultura bastante interessante para ser consorciada com outras. E o nosso Evangelizar Ensina de hoje traz conhecimento sobre a Amazônia. Vem assistir aqui comigo. Este é o planeta Terra. E essa porção é a Amazônia. Considerada a maior floresta tropical do mundo, ela representa 10% de toda a biomassa do nosso planeta. Muitos a consideram o pulmão do mundo. A Amazônia abrange 9 países da América do Sul. A maior parte dela está no Brasil. A Amazônia Legal, como é chamada, corresponde a cerca de 58,9% do nosso território e está distribuída em 9 estados brasileiros. A Amazônia é uma região muito vasta e rica em recursos naturais. Nela, existem cerca de 400 bilhões de árvores dos mais variados tamanhos. Há também uma enorme quantidade de organismos, desde pequenos insetos a grandes mamíferos. Além da variedade de seres biológicos, a região conta com muitos rios. Juntos, eles formam a maior reserva de água doce de superfície disponível no mundo.
No céu da Amazônia também há muita água. Você já ouviu falar dos rios voadores? As plantas da floresta amazônica liberam uma quantidade enorme de água na atmosfera e parte dessa água chega a outras regiões. Os rios voadores, como são chamados, são massas de vapor de água que a Amazônia lança na atmosfera. Mesmo invisíveis, os rios voadores são capazes de carregar mais água do que os próprios rios e riachos da região. São muitos os cientistas que se dedicam ao estudo desse rico bioma. É necessário ter a consciência de que os recursos que a Amazônia nos oferece podem um dia se esgotar. Será que os nossos descendentes vão conhecer essa rica Amazônia que nós conhecemos hoje? Precisamos pensar no futuro, precisamos preservar a Amazônia. Espero que tenham gostado. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! O padre Reginaldo Manzotti teve um momento muito bonito quando ele recebeu uma bênção de Monsenhor, que foi falecido, Monsenhor Jonas Abib, que faleceu ontem. E eu quero finalizar o programa com essa imagem para você. Mas antes vou me despedir, falar que amanhã a gente está de volta, às 3h30 da tarde, ao vivo para todo o Brasil. Então, eu finalizo pedindo as suas orações e finalizando com esse momento tão bonito com o padre Reginaldo. Até amanhã. A igreja comemora o Dia do Padre. Toda a unção que aconteceu na sua ordenação sacerdotal seja plenamente renovada e hoje ele receba uma dupla porção desse carisma para que ele seja o sacerdote que o Senhor quer para todos. Nós temos a certeza que o Senhor quer para uma obra maravilhosa. Abençoa o Senhor. Que ele seja teu sacerdote. A Vida em Foco. Apoio Cultural Rock in Rio.